Eu vou estar falando sobre o aspecto da estratégia nos assentamentos, e aí a gente vai estar discutindo algumas questões que estão envolvidas nisso e como é que isso vai se desdobrar. E essa parte agora da fala sobre turismo, a Isabel vai estar falando sobre turismo. Eu acho que vocês já conhecem, mas a Isabel se apresenta, ela falou no primeiro dia, mas agora vocês também vão ter oportunidade de ter uma convivência um pouquinho maior com ela. Então eu chamo ao palco minha amiga, minha irmã camarada, Isabel. Bom dia a todos. Eu vou tentar não me estender muito, combinei com o Antônio de 40, 45 minutos no máximo da minha fala, tá? Porque todos nós já estamos cansados um pouco, né? Mais esgotados. Minha área de formação é em letras, totalmente em letras, e estou na área de turismo e comunicação no curso, né? O meu edital foi para turismo e comunicação. Me identifiquei bastante com o curso, porque ele é relativamente novo, não digo novo na Unirio, mas o curso de turismo como graduação, e as ações que a gente pode desenvolver pelo viés do turismo são extremamente importantes, porque o turismo, que antes era visto, e ainda né, de certa forma, predatório, no sentido de destruir, às vezes, a longo prazo, o ambiente, seja ele natural ou não, né, o patrimônio, seja um patrimônio material ou imaterial, ele já começa a diminuir, né? A tendência agora é a preservação. Então, por exemplo, antigamente a pessoa ia, de repente, fazer um passeio na Floresta da Tijuca e cravava lá na árvore: eu estive aqui, fulano tanto do tanto. Não, isso tem que haver uma consciência turística, né, para o turismo, para o morador local, de que isso não é adequado, não é convencional, não é o correto. E isso, ao longo do tempo, se todo mundo for escrever ali, aquela árvore um dia vai embora. Ao mesmo tempo, apanhar pedacinhos de pedra, lascas, madeira, alguma coisa. É tipo o lenho santo, né, que é a cruz. Se forem juntar todos os pedacinhos da cruz que foram vendidos ao longo da Idade Média, nossa, tem muita cruz. Porque a gente vai tirando. Claro que lá era uma fabricação, né, das famosas relíquias, mas aqui as pessoas vão lá visitar uma gruta, tem lá, eu vou arrancar essa pontinha da estalactite, vou arrancar essa pedrinha aqui, vai de repente num território cheio de pedras, aquelas pedras arredondadas, né, de pedras de rio, e aí eu vou tirar. Se cada um que for tirar uma, duas, daqui a pouco não tem. Então o olhar do turismo deixa de ser esse olhar mercantilista, em que há apenas o consumo, seja ele o consumo direto da compra direta ou do recolhimento voluntário, mas sem nenhum tipo de negociação financeira, para ser um turismo em que se deseja agregar valores, tanto do espaço visitado, que agrega ao turista, como do turista, dependendo do espaço em que ele vai, ele também deixar algo agregado. E isso tem sido muito visto num turismo mais exótico, não necessariamente turismo de aventuras, mas mais num turismo exótico, num turismo de experiência, que às vezes é um misto do exotismo com a questão existencial, mas há também situações que a gente tem que questionar. Por exemplo, não vou dizer o nome da agência, mas é uma agência brasileira, uma das melhores do mundo, já ganhou prêmios internacionais por turismo de luxo. Então eles fazem o que eles chamam de safari no Alasca. E vão para uma região erma, tem tudo direitinho, as tendas são climatizadas, tudo, tem gente para servir, e eles bebem a água retirada do iceberg. É chamado um turismo de experiência. As pessoas que foram não são muitas, são grupos de 10, 15 pessoas no máximo,
e as pessoas retornam contando as suas experiências existenciais, etc. O que é muito bonito, mas tirar lá a pedra, né, o gelado do iceberg, para tornar aquela água líquida para poder beber, isso já não é uma coisa legal. Imagine se fosse um turismo de massa, por exemplo, né? Então, nós não estamos, o turismo está presente nesse projeto com uma pergunta, e ontem o Gabriel sugeriu que fosse feita uma extensão dessa pergunta. Então, por exemplo, tem interesse em turismo? Se a pessoa marcar sim, então abre um menu com opções. Quais atrativos turísticos você identifica na sua região? E aí ele vai dizer se é uma cachoeira, se é um rio, se é uma montanha, se é a mata, se é uma lagoa, não é? Se são, digamos, festas típicas, festas tradicionais, como, por exemplo, às vezes em alguns quilombos a gente tem que é o jongo, não é? Então, ele vai fazer uma identificação. Por que apenas uma pergunta? Porque esse é um projeto que vai ter um outro desdobramento, com foco no turismo, tá? Mas nós iremos aproveitar muitos dos insumos gerados no relatório atual para nós, que, por exemplo, tem a questão da saúde do turista. Um lugar em que há não é pressão alta, mas doenças transmitidas por determinados agentes, como a doença de Chagas, a leishmaniose, a gente precisa saber. Por quê? Porque o turista, às vezes, na região dele, ele não tem isso, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Então, a gente precisa saber que público vai ser recebido, para, inclusive, orientar como é que esse turista, ele vai ter que usar um calçado X, ele vai ter que se proteger, passar um repelente, enfim, a gente tem também que ter esse cuidado. Se aquilo não puder ser, se essa fonte não puder ser debelada. Então, a gente quer receber o turista, mas não dá para acabar com toda a leishmaniose da noite para o dia. Então, nós temos que ter uma ação de ilustração para o turista e tanto para o morador local, para que possa prevenir e que esse fluxo se mantenha saudável. Porque se ele for e morrer, ou morrer aqui, ou morrer lá da doença adquirida aqui, isso vira uma situação crítica em que esse destino passa a não ser desejado. Ele, pelo menos, se torna um alvo de um destino de periculosidade. Só para ilustrar, tem um professor da UFRJ, ele era fisicamente como nós, e ele foi fazer o doutorado na França. Lá ele contraiu um vírus que não tem no Brasil, e ele ficou totalmente deformado. Ficou muito mal, foi internado, estado grave, voltou como se ele tivesse tido algum tipo de paraplegia na vida dele. Quando tem... Eu esqueci o nome agora daquela criança. Paralisia infantil, que às vezes a criança, né, aí fica com a perna mais fina, anda um pouco mais torto. Ele ficou assim. Tanto que eu achava que ele havia nascido assim. Não, foi que ele contraiu alguma coisa que aqui no Brasil nós não temos defesas para aquele vírus, e ele ficou daquela forma. Então veja como é sério o problema e a preocupação que a gente tem que ter com a saúde do turista. Por favor. Bom, a abordagem do turismo no questionário está ali, que é apenas uma pergunta, sim ou não, porque dessa pergunta nós temos a intenção de inferir se há um interesse maior ou um interesse menor. Por exemplo, quando nós fomos a Silva Jardim, a Edna disse que 2, não é isso? Em que ela esteve, disseram que tem. O que eu e a Cláudice entrevistamos disse que não. O não vai de modo algum dissuadir a ação, mas pode nos demonstrar justamente o desconhecimento do que seja o turismo. O que significa o turismo para aquela região, para ele próprio? Ou às vezes ele já está cansado, quer se aposentar e não quer saber de mais trabalho. Mas o que aquilo poderia gerar, inclusive, para os filhos dele? Então a gente tem que ter um mapeamento até para a gente saber como é que a gente chega.
Muitas vezes o turista é visto como um invasor, que é o que está acontecendo em alguns países do leste europeu, que são palcos, né, da filmagem do Game of Thrones, que eles estão querendo reduzir o fluxo turístico, porque a cidade tem uma população pequena e recebe anualmente o triplo ou quádruplo da população local. E isso faz um desgaste espontâneo no espaço. Imaginemos 2.000 pessoas transitando por uma rua com calçamento de pedra. Isso todo ano, todo mês, de 15 em 15 dias, aquelas pedras vão se desgastar. Todo mundo tocando, é igual aquela mão lá em Santiago de Compostela, né? Todo mundo, aquela mão cada vez vai ficando mais funda, cada vez mais funda. E isso, com o passar dos anos, acaba vendo, e hoje a gente tem acesso mais fácil aos locais, uso da tecnologia, fotografia, tudo isso, flash, tudo isso pode estar desgastando aquele atrativo. Então tem que haver um controle e eles estão pensando em como vão fazer esse controle baseado em outras experiências internacionais. Bom, a justificativa da ação. Fomento ao turismo em assentamentos rurais, ele é um projeto que foi inscrito na extensão, tá? E ele tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento turístico nos assentamentos instalados em diversas regiões para intensificar o processo de inclusão das famílias assentadas e mais uma possibilidade de empreendimento econômico. Mas também não é só isso, é a questão da desmitificação de que o assentado não produz, que foi dito aqui. Foi o Pelon, né, que falou. O assentado não produz. Quando nós vamos ao site do INCRA, há assentamentos da região norte que chegaram a movimentar cerca de 2 bilhões de reais, só com a venda dos seus produtos. E como é que eles comercializam seus produtos? Alguns vão para as feiras nos municípios do entorno, outros já fazem parceria com os restaurantes, às vezes estão próximos às áreas turísticas e o restaurante prefere comprar aquele produto que tem menos, se não deixou de ter agrotóxico, tem menos do que o das grandes plantações, que é aquele que vai para o supermercado, vai para os hortifrutis da vida, etc. e tal. Alguns relatam que acordam às 3 horas da manhã para colher os legumes e verduras. Por quê? Por causa do frescor. Então eles têm que dormir muito cedo, porque acordam pela madrugada, mas aí eles garantem a qualidade do produto que é consumido nesses restaurantes das regiões. Ora, esse grupo de assentados, que na maioria das vezes eles trabalham coletivamente, não são famílias, a família do seu João, a família da Dona Maria, não. O assentamento produz e faz uma espécie cooperativada a venda da sua mercadoria. Com isso, muitas famílias conseguem uma renda mensal que pode variar de R$2.000 a R$5.000. Aí eles conseguem comprar um caminhão, conseguem comprar um carro melhor, conseguem melhorar a sua residência. Então, um assentamento, quando a gente olha assim, um assentamento com 200 famílias, às vezes só 2 venderam as suas terras, passaram as terras. Não importa aqui, não estou querendo falar se é legal ou ilegal. Mas aí vem a propaganda da mídia. Assentado vendeu terra. Aí parece que todo assentamento vendeu a terra. Quer dizer, nós temos 200 pessoas, 200 famílias e 1% se desfez da terra. E os outros 99 não contam? O que eles fazem na terra? O que eles produzem? Né? Então, há uma negativação dos assentamentos rurais. É visto como um grande vilão. Não estou pensando aqui em conflitos sempre vão existir, existiram outros muito piores na história da civilização, mas uma vez assentado, uma vez o terreno trabalhado, uma vez as famílias instaladas, a grande maioria procura produzir. Claro que vamos ter as exceções, mas essas exceções, num conjunto, elas têm uma representação de percentual bastante insignificante. E o movimento que o assentamento pode fazer em termos econômicos e também em termos culturais, porque há assentamentos que têm grupos de teatros, que têm grupos de danças, grupos de música, assentamentos quilombolas, onde a gente vai ter outros tipos de tradições.
e que são tradições que não podem ser perdidas. Então, o que acontece quando se há uma conscientização de que é possível a exploração, entre aspas, aí no bom sentido, do turismo? Existe o empoderamento daquela identidade. Muitas vezes o assentado não passa para os filhos a noção da importância daquela identidade da terra. A ser técnico em computador é melhor. Não, ele vai ganhar muito pouco, porque há muitos técnicos, e ele não vai ter uma identidade própria dele. Ele vai ser como qualquer outro, a não ser que ele seja um expoente na área da informática. Mas se ele continuar na terra, ele, claro, vai ter a sua identidade da terra. Aquilo é importante não só para ele, mas para o mundo. E por que para o mundo? Porque nós temos a Agenda 2023. Essa agenda, ela fala de várias coisas que foram ditas aqui ao longo, desde sexta-feira, e ela fala do desenvolvimento sustentável, eliminação do conflito no campo, porque o conflito no campo não é só no Brasil, né? Há outros países em que o conflito é muito pior do que o nosso. A inserção do homem na terra, o plantio saudável. E por que isso? Porque essas grandes empresas, elas estão tacando, falamos tanto aí do agrotóxico, né? Elas estão tacando os agrotóxicos, mas os alimentos estão ficando, como alguém disse aqui, o abacaxi sem gosto. O jiló eu já nem compro, porque me enjoa. Aí eu deixo para comprar em Valença, que o pessoal vende direto da terra, porque já me enjoa. Então, esse produto já, daqui a pouco, ele vai deixar de ter o seu espaço, sim. E os grandes produtores vão ter que se adaptar às novas demandas da população mundial. É como o Pelon falou, o nosso amigo ali de Silva Jardim também, os países em desenvolvimento já estão fazendo esses controles, porque eles já perceberam e identificaram essa necessidade. E nós, ao longo do tempo, também vamos acabar tendo de fazer esses controles. Então, o que acontece? Essa agropecuária, essa criação mais, vamos dizer assim, mais base no sentido de que não tem os insumos químicos, ou se tiver é muito pouco, onde os predadores naturais, eles têm que ser incentivados, eles têm que ser mantidos, vai gerar uma renda muito maior. Porque quando um assentamento consegue movimentar 2 bilhões de reais em 2016, não movimentou pouco. É porque ele soube fazer. É cultura diversificada, não é monocultura. Eles fazem uma divisão muito bem estruturada do solo. Não é apenas a criação de um tipo de gado, mas há uma variação do gado, né? Então, isso tudo é muito importante. E eles precisam ter noção, e é isso que é o nosso papel, tanto de vocês como os agentes que lá estarão, quanto nós da academia, de mostrar para eles que a terra não é uma identidade pobre. Pelo contrário, é a mais rica de todas. Porque a gente depende, todos nós que estamos aqui, dependemos daquela produção. E que eles têm nas mãos, o futuro de uma agronomia e de uma pecuária saudável. O frango, houve há uns anos atrás uma denúncia, um rapaz que estava desenvolvendo seios, como de mulher, inclusive com produção de leite. E ele foi ao médico, dali descobriu que ele comia muita cabeça de frango. E os hormônios que o pintinho lá recebe para crescer mais rápido ficam retidos mais no ouvido do frango. Pelo menos foi o que eu li. Então vejam esses hormônios todos que a gente consome. O boi antigamente, no máximo, colocava um sal lá na ração dele para ele beber muita água. Agora não. Agora são rações, né? Parece até aquelas lojas de musculação, né? Para eles ficarem bombados. E isso acaba nos prejudicando, porque a gente está consumindo esse produto, né? De uma forma indireta, mas estamos. E quem come mais de um determinado produto acaba se intoxicando mais. Então, a gente tem que realmente procurar fazer com que essa população tenha esse sentimento de pertencimento muito forte
e entenda na terra a sua marca identitária, ou seja, a sua identidade de agente transformador daquela região e de uma realidade nacional também, e até internacional. Uma das coisas mais interessantes são os Jogos Olímpicos Indígenas. Olha o senso de pertencimento que cada cada atleta, cada equipe que vem traz do orgulho da sua terra, da sua identidade. Né? E eram povos que eram discriminados, né? Postos à margem. Então a gente tem que não deixá-los na famosa terceira margem do Guimarães Rosa, mas trazê-los para juntos de nós, seja a margem direita, a margem esquerda, ou se eles quiserem ficar na terceira margem, que é uma opção, mas eles têm que ter essa identidade aprofundada. E o turismo, a visão do turismo, pode permitir isso, por quê? O território, porque o território passa a ser visto com os olhos estéticos. A estética é importante. E às vezes a gente vai, a pessoa está lá na casinha dele, simples, podia ter um jardim bonito. Né? Quando a gente fala em agrovila, que para o turismo é muito interessante, para o marketing, isso dá uma chamada assim muito boa, a gente pensa na Vila dos Smurfs, a Vila dos Hobbits, né? Tudo bonitinho. Aí a gente chega numa agrovila, não é. Por que eles não podem transformar o espaço em que eles moram num espaço esteticamente agradável? Primeiro que para eles é fundamental, a gente estar num lugar agradável para nós aumenta a nossa autoestima. E segundo, porque é atraente. Então ele vai conseguir, a gente cansa de receber pelo WhatsApp, Facebook, aqueles vídeos, vilazinhas francesas, tudo bonitinho, né? Mas por quê? Porque aquela população tem um senso de empoderamento daquela vila. Aí eles vão, mantém florida, mantém a casa pintada, ou se é uma casa meio rústica, eles destacam aquele tijolo exposto. É tudo esteticamente pensado. Então, a pessoa do assentamento, o morador do lote, o conjunto, a coletividade, que é bom a coletividade pensar, em ter os olhos mais estéticos. Então, quando ele pensar, aí eu tenho um atrativo turístico, é uma cachoeira. A cachoeira para ele pode ser o domingo dele, mas ele já vai olhar aquela cachoeira com outros olhos. O que ela tem de interessante? O que ela chama de atenção? Né? Nós fomos a Paraty, o grupo de turismo, acho que primeiro e segundo período, uma coisa assim. A gente procura sempre fazer uma viagem de iniciação. E fizemos o caminho do ouro, e numa das partes tem lá uma cachoeira muito bonita. A gente atravessa aquela pontezinha tipo Indiana Jones, ficamos lá, tem uma lagoazinha já formada pela água da própria cachoeira, tudo muito legal. Andando por dentro do mato, numa trilhazinha, a gente sai numa cachoeira que tem umas pedras já lisas, né, pelo gasto da água, grandes, algumas menores, e ali os rapazes surfam. Mas não pode qualquer um, porque tem uma parte que a pessoa cai, que é como se fosse um poço, né? E aquele poço, se cair no lugar errado, vai morrer porque vai bater numa pedra, ou no mínimo vai ficar paralítico. Então, as pessoas ficam ali admirando aquele tipo de esporte, e aí disseram o guia que nos atendeu disse que tinha uma disputa, existia uma espécie assim de campeonato, até que aconteceu um acidente muito feio e isso foi proibido, porque era alguém que não tinha a prática, não conhecia o espaço e acabou sofrendo um acidente. Eu não sei se morreu ou enfim ficou mal, mas foi proibido. Mas veja, é um local que eu não vou fazer, ele não vai fazer, né? Tinha aluno querendo fazer, mas aí nós bancamos a professora primária, não pode, né? Mas é algo interessante. Então veja, se ali fosse um assentamento, para assentar aquilo ali está todo dia. Ele cansa de ver aquilo. Tudo que a gente vê todo dia não nos chama atenção. Mas quando falou na possibilidade de um turismo, ele já vai chegar lá e vai olhar diferente. O que eu posso aproveitar aqui? E ao mesmo tempo ele passa a preservar aquilo, porque aquilo passa a ser uma fonte de renda também para ele. Nós temos aqui
porque assim, é turismo rural. Mas nós temos uma pô, quem quiser falar, interromper, não tem problema não. Desculpa, professora, mas ela disse assim, não, a professora deixa e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de estar falando com a senhora e lhe dizer assim, a senhora precisa ir em Porto Velho e inserir esse contexto de turismo dentro dos nossos, do nosso prefeito, dos nossos secretários, porque o que é que acontece? Quando a senhora falou dentro dos assentamentos, o que é normal, lá nos assentamentos ou em pequenas propriedades lá em Rondônia, como um todo, algumas áreas são beira de rios e tem algumas áreas lá, cachoeiro, tem um braço lá do rio e o cara transforma num balneário, que a gente lá, quando chega no domingão, fala assim, não, vamos lá pro banho do Domingos, vamos lá pro banho do 21, o banho do quilômetro 13. Então gera uma economia e um turismo regional, que falta um turismo mais nacional inserir esse contexto. Quando a senhora falou isso, me veio essa situação na cabeça, bem como aproveitar diversos atrativos turísticos do nosso estado, que um deles é a Estrada Madeira Mamoré, que foi uma estrada que é onde Porto Velho nasceu, através de uma empresa inglesa que foi investir. Então assim, eu não quero entrar na discussão filosófica aqui de multinacionais ou não multinacionais, mas assim, eu acho que a gente tem que se adaptar às realidades. A gente não pode aqui ficar enfrentando, derrubar, sei lá, mas vamos se adaptar a essas realidades. A multinacional chegou lá, etc. Vamos aproveitar, vamos ver o que tem de importante também nela, aproveitar isso e saber tirar um bom proveito. Por quê que eu vejo isso? Porque fica um embate, muitas vezes, nessa situação e quem acaba perdendo é a população menos favorecida, a gente vai estar lá produzindo, trabalhando. Essa questão aí, só para falar um pouco do turismo, e aí eu vou fazer, desculpa utilizar esse espaço, mas fazer uma propaganda de Rondônia, porque quando se fala, nós estamos no Rio de Janeiro, quando se fala em Brasil, pensa logo, vamos visitar o Brasil, Rio de Janeiro, né? Vem mudando esse contexto um pouco de visitar a Amazônia, mas sempre no intuito de fazer um estudo sobre a Amazônia, aquele negócio todo, mas assim, a Amazônia tem diversas belezas naturais, que são os nossos rios, os nossos igarapés, as nossas cachoeiras, que nós fomos afetados quando a usina de Jirau e Santo Antônio chegou lá, acabou com a cachoeira, com a cachoeira mais bonita que nós tínhamos lá em Porto Velho, que era a cachoeira do Teotônio. A gente tem colegas aqui, eu acho que o Humberto é mais antigo do que eu lá em Porto Velho, mas lá em Rondônia também, que agora ele está em Costa Marques, mas a cachoeira do Teotônio a gente ia para lá para pescar e passar o dia todo tomando banho. Né? Então gera aquele turismo local. E o que a senhora falou dos assentamentos, isso aí é extremamente importante e que quando a senhora falou me veio muito na cabeça. Então não só a professora, mas outros professores que a gente conversou aqui, a gente deixa Porto Velho de braços abertos para visitas. Garanto que lá não vai faltar farinha e peixe para comer, certo? A fome não passa, vai ficar lá tranquilo. Bem como outra coisa que eu queria deixar bem explanada, aproveitando um pouco do tempo da senhora, professora, sem desmerecer, mas assim, aproveitando esse tempo, porque o nosso grupo vai viajar agora à tarde, aí a gente não vai poder ficar o restante do tempo aqui com vocês, mas eu vou falar um pouco só sobre, porque algumas intervenções minhas foram muito voltadas para sempre defender a situação e pode ter ficado equivocado em alguma situação. Eu queria só dizer que, quando eu fui para Porto Velho, eu fui trabalhar com agroecologia. Eu fui levar um programa de instalação agroecológica lá. É como vários professores aqui falaram, a realidade, pessoal, é outra. A realidade do campo é outra mesmo, não tenho dúvida. O cara que está lá, que tem a sua produção, que daqui a 60 dias ele vai tirar a sua produção, que se ele não tirar a sua produção, vai morrer de fome, não vai ter o que vender, não vai ter o que comer, e lá está dando uma praga, ele não vai sair catando lagarta. E se eu falar que ele vai ter que sair catando lagarta, ele vai me dar uma porrada lá, ou vai me mandar... Então, como profissional,
A gente tem que se adaptar às situações e tem que fazer isso. O cara vai morrer de fome, então vamos se adequar. Ele vai ter que fazer uma intervenção química. Como também a senhora falou aí da questão do abacaxi, e levar em consideração que o abacaxi está sem gosto, isso aí, o abacaxi para pegar gosto, ele precisa de algo chamado Brix. Eu acho que professores na área de nutrição vão ter mais... Brix é um índice de açúcares que vai ter no solo, que ele vai ter que absorver de nutrientes do solo, para que ele possa transformar isso em açúcar. Então, provavelmente, esse abacaxi está sendo mal adubado, né? Falando de questões aí agronômicas. Levando em consideração outros pontos também, que a gente leva em consideração para a produção, o solo, eu até estava conversando com a professora, eu esqueci o nome da professora, mas ela é excelente no posicionamento, que falou sobre microbiota do solo. A professora, né? A Laura. Muito bom, assim, eu não fiz a intervenção porque a gente estava intervindo direto, estava ficando até chato, né? Aí eu vou parar um pouco. É que a gente tem o olho, no meu caso do turismo, pensando principalmente na Agenda 2030, em que há uma valorização de uma agronomia, de uma pecuária consideradas saudáveis, né? Então, se a gente conseguir ao longo do tempo conseguir isto, é fabuloso, né? Claro que eu acho que eu morro e isso não é conseguido, mas tem que morrer tentando, né? Bom, o turismo rural normalmente está muito associado aos hotéis fazendas, ou então aos resorts de luxo. Na Bahia mesmo tem um resort de uma socialite que herdou da tia e não sabia o que fazia com a fazenda, até porque a fazenda não estava produzindo, e aí ela teve a brilhante ideia, porque foi à Tailândia e fez lá um turismo desses exóticos, num resort maravilhoso, e ela achou legal. Então ela fez aproveitando tudo que estava na fazenda, não construiu nada. Parece que depois ela estava pensando em fazer algumas outras residências, porque tem a casa da fazenda, aí tem a casa que era do antigo caseiro, tem a casa que era uma antiga senzala. Claro, ela fez reforma, mantendo a rusticidade do espaço e dando ao hóspede a possibilidade de ele fazer a própria comida ou ter a comida servida naquela casinha. Então tem aí como é que a gente fala, pessoal da alta costura, estilista, né? Famosíssimo, aí é brasileiro, e ele vai para esse resort e fica sempre numa casinha chamada Casa Branca. Cada casa tem uma cor, porque essa é a mais distante, fica numa praia isolada, e ela então consegue ter um fluxo controlado, são poucos, mas de alto nível econômico e sem a depredação do ambiente. Por favor, Antônio. Bom, esses termos que referenciam o projeto, eles estão também ligados ao eixo aqui do Antônio, que é o empreendedorismo, a gestão em políticas públicas, no caso, voltadas para o turismo, o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. Eu vou pular, pode passar, Antônio, por favor. Já falei do Campear Mídia, né, que a mídia faz, já falei do que nós pretendemos, já falei também o que vemos. Bem, os objetivos é incentivar esse turismo rural diferenciado, criando a possibilidade da hospedagem, se não dentro do assentamento, que às vezes não há um lugar, mas nos municípios ou no município em que o assentamento está instalado ou nos municípios próximos. Há também a possibilidade, até conversando com o pessoal que veio de Silva Jardim, na feirinha, um estilo Airbnb rural, né? Que hoje a gente viaja, aluga a casa inteira ou aluga um quarto, enfim. Então a família não precisa sair, porque o Airbnb está sendo muito questionado, porque tem cidades na Europa, locaizinhos que estão ficando sem residência para os moradores locais, que os proprietários tiram para alugarem. Então não é sair, mas às vezes ele próprio pode hospedar 1, 2, 3 pessoas, com um quarto extra, enfim, e com isso a gente tem a experiência de vivenciar com aquela família, algo que era muito comum na minha época de estudante. Eu nunca fiz, porque minha mãe achava sempre muito perigoso, até porque não tinha tanto controle quanto hoje, que eram os intercâmbios, que as pessoas iam, tinha colegas que foram,
e trabalhavam e ficavam com aquela família de fazendeiro, outras vezes era família de comerciante, sempre tinha uma identidade profissional e o estudante ia vivenciar aquele tipo de vida. Então era muito assim, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, tinha muito, e era sempre tudo muito rústico, né? Mas eu nunca fui. Por favor. Bom, o Ministério do Turismo, ele trabalha com a regionalização. Então, pode passar para mim, por favor, Antônio? Pode passar? Pode passar? 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 Que vai... Aí. Ele trabalha com a regionalização e depois passaram a também categorizar. A regionalização, eu tirei aí uma ilustração, que é tirado tudo do Ministério do Turismo, das regiões turísticas do norte, da região norte. Então a gente vai lá no Acre, temos 1, 2, 3, 4, 5 regiões. No estado do Amazonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões. E assim vai. Então eles fazem essa regionalização para quê? Quem vai ao Acre, na região X, visitar as outras regiões. Então essas regiões, uma vai fazer um festival do peixe, por exemplo. Não tem hospedagem para todo mundo. Então eu vou para a rede hoteleira do outro município, tá? Essa é a geração de renda em região. Às vezes existe, digamos, alguém que gosta de antiguidade e descobre que no município vizinho tem um antiquário. Então o dinheiro tanto está circulando no município de origem do atrativo, digamos assim, como circulando no município vizinho. E a ideia não é só que o movimento seja por um acaso, mas que o movimento seja proposital. Ou seja, se o município X, aquele município que tem seus atrativos turísticos, ele está fazendo alguma coisa que está movimentando um fluxo maior, que ele se ligue aos outros. Por exemplo, do Rio Vale do Café. Vassouras, que é o município que melhor se desenvolveu nesse sentido, ele não deveria ficar isolado. Ele tinha que casar com Valença, Barra Mansa, Barra do Piraí, Miguel Pereira, ele ir fazendo esse trajeto para quê? Para que o turista circulasse por todos. Ele pode ficar hospedado em Miguel Pereira, não tem problema nenhum. Mas os municípios, Vassouras, perdão, mas os municípios vizinhos também teriam. O que eles fizeram foi café, chorinho, café e cachaça, alguma coisa assim, que aí faz um circuito por fazendas daquela região. A categorização, ela já é um pouco diferente. Exemplo, Búzios, no Rio, é uma região de praia. Em qual outra região do Brasil se assemelha a Búzios? Então, de repente, pode ser uma praia, uma região, Vila Velha, de repente no Espírito Santo. Isso é categorização. Elas têm categorias iguais, não pertencem à mesma região, mas são de categorias iguais. Outra coisa que eles fazem é a questão econômica, número de leitos, a categoria, são 5 categorias, se eu não estou enganada, e aí vem na categoria A, são tantos leitos, são tantos empregos, porque a categorização também procura verificar a questão da empregabilidade na área do turismo. Aí vem a parte da gastronomia, etc. e tal. A gastronomia é mais difícil porque às vezes ela é consumida pelo morador local. Então a gente não sabe se todo mundo que está ali é turista, ou se é todo mundo local, ou 50-50, ou 20-80, a gente não sabe. Mas, de qualquer jeito, quando tem a alta temporada, se percebe que se vende mais. A baixa temporada se vende menos e às vezes tem que abaixar o preço. Por favor. Agora, observações importantes. Quantidade não significa qualidade, tá? E aí eu vou entrar, sem controle de entrada é o controle de entrada, turismo mercantilista de experiências, impactos negativos e impactos positivos, né? As necessidades e os possíveis resultados. Por favor, cara. Bom, vamos lá a um exemplo 1 do Brasil. Bonito, em Mato Grosso do Sul, apresenta um turismo sustentável. Eles fizeram um trabalho
muito interessantes quando começaram a se perceber como um destino turístico. Então, primeiro iam os famosos bicho-grilos para a região, e aí eles começaram a perceber que aquilo dava uma rentabilidade. Começou a ser chamada de Disney ecológica, e aí seria uma outra conversa, né? E ele tem, agora vejam os controles, só pode circular com guia local, não pode circular à vontade. Alguns atrativos passaram a ter controle do fluxo. Por quê? Porque havia a deterioração mais rápida dos espaços, então eles passaram a controlar. Então só entram 5, só entram 10, enfim, isso tudo pré-agendado. Custo é caro. Mesmo a gente vê que tem hospedagem lá, às vezes aparece no site, a partir de R$60. Deve ser a cama, né? Mas a média de 300, 400 reais, por aí assim. Para o público jovem estudante, a não ser que ele tenha dinheiro, é difícil. Então quem é que vai? A meia-idade, né? Ou pelo menos dos 30 para cima. Então isso já é um público diferenciado. Por favor, Antônio. Peraí. O custo para permanência e consumo é significativo. Então, nós temos um poder aquisitivo maior, tem que ser maior do que a média, e ele tem que ter um refinamento para querer entender o que é a sua existencialidade. Antes era muito voltado para o turismo de aventuras, e até eles fizeram algumas proibições. E agora está sendo muito visto como um turismo, não só de aventuras, mas sobretudo de experiência. Um outro exemplo, esse internacional, o Butão. Olha, em 2013 ou 2014, os alunos fizeram uma pesquisa. Só para ir a Butão, R$12 mil sem as passagens. Né? Então, por quê? Porque só poucas agências levam. Essa que eu falei leva, porque só faz turismo VIP. Mas o que acontece? Ela é uma das menos desenvolvidas, mas é um destino desejado. Isso é uma coisa interessante. Para se ser um destino de sucesso, tem que ser um destino desejado. O desejo é o que nos movimenta. Nós somos movidos pelo desejo. É o desejo de descobrir uma vacina que cure todos os males. É desejo. Né? Então eu preciso desejar o destino. Ele tem que ser receptivo. Também, se não for, ninguém volta. Ele tem que ser desejado, seja pelo seu exotismo, seja pelo seu acolhimento, seja pelo que for. Há uma série de exigências, tirando a Índia e China, que entram sem visto, todo o resto tem que ter visto. Tem um valor diário, antigamente era $250 por dia, o que pagava a hospedagem, etc. e tal, mas se torna caro se a pessoa não tem uma renda acima da média. Eles preferem turistas acima dos 40 anos, porque já estão estabelecidos financeiramente, já têm supostamente uma compreensão melhor de preservação, de patrimônio, ele já sabe exatamente o que ele quer, ele não vai arrancar, tem maconha, né, plantada lá na rua, mas ele não vai arrancar para fumar, até porque se arrancar pode ir preso, né? Então é um turista com mais noções de consequências do que o jovem que é mais inconsequente, né? Lança o desafio e ele bobo vai lá, aí ele vai preso. Então eles preferem o turista da meia-idade. Ele é conhecido como o país da felicidade porque ele tem 4 pilares, mas é uma ditadura, tá? Não é aquela felicidade toda não, mas enfim. Ele tem preservação das tradições, toda a arquitetura, e aí tem uma foto final ali que ficou muito ruim, a resolução era ruim. Eles têm todos os prédios, por mais modernos que sejam, tem que ter um designer mantido pela tradição. Então eles têm preservação do meio ambiente, isso é fundamental. A maioria das famílias vivem da agricultura e da pecuária para sustento próprio. Crescimento econômico, eles tiveram um crescimento muito grande, apesar de ser a menor economia do mundo, eles conseguiram avançar em 8%, alguma coisa assim, que foi o dobro, parece, do que eles haviam tido nos anos anteriores. E um bom governo. O bom governo é o governo que faz aquilo para o povo ser feliz. É claro que não é essa
beleza toda, né, se a gente fosse viver lá no Butão. Mas são exemplos de como se faz, como o controle do fluxo turístico é importante. Num assentamento, por exemplo, eu já estou terminando, num assentamento de 200 famílias, podem entrar 200 pessoas? Não. Então tem que ter um controle. Então esses assentamentos, a ideia é categorizar os assentamentos, porque às vezes há conflitos ideológicos, um assentamento tem uma ideologia X, o outro tem ideologia Y, e a gente tem que categorizar para evitar mais conflitos desnecessários e regionalizar. Então, a partir daí, a gente pode ter esse aproveitamento do turismo como um aproveitamento positivo, gerando impacto positivo para a região. Por exemplo, Roraima, com a novela, uma novela que teve aí que o cara era um traficante de pedras preciosas, ganhou até comenda do governo, né? Ele apanha, né, as pedras lá no platô lá de Roraima, tem um, eu esqueço o nome, um monte de Roraima, e passou atrativo turístico. Mas como é de difícil acesso, teve um certo controle espontâneo, porque é de difícil acesso. Mas eu li que para os biólogos lá, inclusive preocupados com a entrada do turismo, existem micro-organismos que estariam do tempo mesmo ancestral lá da evolução. Então, vejam como é um espaço importante. Que, digamos, se tivesse um acesso fácil, tinha que ser muito controlado. Porque senão aquela, eu não sei se seria bioma, não sei, já teria ido para o espaço há muito tempo, né? E que são preciosíssimos. Inclusive tem um filme de terror, assim, meio suspense terror, chamado, eu acho que é A Caverna, que foi filmado lá também, entendeu? Não sei se foi A Caverna, é um filme meio assim, aventura, com terror, um suspense, e com esses elementos teriam contaminado, as pessoas viram monstros, aquelas coisas da fantasia, mas que usaram lá, porque lá tem espécies que não vemos mais em lugar nenhum do mundo. Por favor, Antônio. O que nós vamos conquistar é uma conquista que, no meu entendimento, ela é plural, é uma conquista mais do que da universidade, é uma conquista para a população, porque a gente tem que ter o senso de pertencimento à terra nossa, ao Brasil, né? Nada de patriotismo barato, mas até o Brasil, o país, os assentamentos, os bairros, as cidades não mudam se nós não mudarmos. Então, se nós conseguirmos mudar a nossa mentalidade, a gente vai conquistar a possibilidade de fazer com que um boom de famílias que vivem da terra, que gostam da terra, tenham vidas cada vez mais dignas. E nós também nos dignificamos quando essas pessoas são dignificadas em seu poder aquisitivo, em seu poder existencial, a sua identidade, né? E eu estou aqui justamente para poder contribuir naquilo que vocês julgarem necessário. Meu nome está ali, meu endereço eletrônico, isabel.faria@unirio.br, telefone também pelo WhatsApp, se vocês precisarem de alguma coisa ou tiverem alguma curiosidade. Tá? E só para dar o fechamento, essa minha experiência profissional não é só cravada em letras, não. Mas eu trabalhei 10 anos no Tribunal de Contas do Estado com análise de processos, relatórios, auxílio em peças jurídicas para evitar ambiguidades, e fui, quase cheguei a gestora de uma instituição, passando por todos os cargos. Então eu tenho um conhecimento, digamos assim, o tipo o saber paracientífico da terra, que eu adoro, aquelas receitas, o uso das ervas, a culinária, esse conhecimento paralelo da parte da economia, alguma coisa da contabilidade, do direito. Então isso me ajuda muito nesse fluxo de ideias e sobretudo agora aplicado ao turismo. Tá? Um prazer imenso conhecê-los. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, oi. Na verdade, eu queria soltar da bom dia, pessoal. Eu sou líder da equipe da Bahia, eu sou do norte do Paraná, sou lá de Londrina. Eu queria estar falando para vocês aqui
mas de uma questão assim do que a gente está fazendo esse projeto, entendeu? Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar com a agroecologia. No norte do Paraná a gente trabalha muito com a monocultura, né? A gente trabalha muito mais em cima de soja, milho. E se a gente não procurar mais, se interessar mais pelo assunto da agroecologia, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje em questão de saúde, né? A gente tem que procurar mais informações. Por quê? Um exemplo que eu vou citar para vocês. O meu pai, a gente tem uma chácara lá, cerca de 3 anos atrás, era só pasto. Essa chácara, assim, eu não vou procurar prorrogar aqui, vou ser um pouco mais rápido, mas só quero dar um exemplo do que eu quero estar fazendo, do que eu quero estar fazendo para esse projeto, entendeu? Para vocês terem uma ideia do que eu quero estar levando para os assentados. Essa parte onde era só pasto, era uma área de 3 a 4 hectares, a gente plantou mais de 150 espécies de árvores, lá tem uma cachoeira muito bonita, sabe? E eu vou estar levando, quero tirar foto, levar de exemplo sempre os pessoal assentados. Porque hoje quando eu sou de Londrina, meus pais moram em outra cidade do norte do Paraná. Quando eu vou visitar eles lá, eu venho com o carro lotado de coisa, eu venho com mandioca, eu venho com pepino, maçã, é muita coisa, sabe? Não é ficar só na monocultura, porque hoje a agricultura fica bem uma geada, mata tudo aí. Aconteceu, o assentado vai morrer de fome. A gente tem que trabalhar com diversificado, a gente tem que cuidar do que a gente tem lá, entendeu? Mostrar para o assentado que ele pode fazer muitas coisas pelo lado de terra. Eu não sei qual que é a situação, como eu encontrar na Bahia, tipo no Paraná, graças a Deus, a água não está faltando ainda, né? Mas aí, vai chegar a faltar se a gente não ter essa ideia de pegar e preservar mesmo. Eu tô com muito orgulho hoje de estar aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou lá, eu vim de uma cidade que tem 3 mil habitantes. Falar pra verdade, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje nesse palco aqui, falando para o pessoal. Eu peguei o WhatsApp de todo mundo, claro, eu quero criar um grupo no WhatsApp para a gente trocar informação, entendeu? Um ajudar o outro. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá mesmo, mas eu tenho outros projetos particulares que eu quero levar para o assentado. Um outro dia a gente vai estar conversando sobre isso aí, mas a gente tem que ter essa ambição mesmo, sabe, de poder ajudar o povo que está lá. Esse é o que eu quero para mim, eu quero ajudar mesmo o assentado que está lá. Isso aí é uma coisa gratificante. Pra mim, vou citar um outro exemplo, eu moro num prédio em Londrina lá, e eu criei eu tenho mais de 15 caixas aquelas caixas de cereais, de fruta, e eu criei uma horta dentro do meu prédio. Lá tem de tudo, tem cebolinha, tem coentro, tem manjericão, tem pimenta, o que você imaginar tem lá, tem flor, sabe? Eu gosto muito dessa coisa, sabe? De você plantar e ver a pessoa. A gratificação para mim de ver a pessoa colher lá, não desapagar, uma coisa saudável, sabe? Eu tenho composteira. Eu estou muito entusiasmado com esse projeto, entendeu? A Pátria é uma união, entendeu? Para mim isso aí é fundamental de tudo, tá? É só isso que eu queria estar falando para vocês. Eu sou meio... Agradeço todos os depoimentos, mas quero deixar claro para todos que estão aqui no treinamento que, claro, as ideologias são extremamente importantes para o nosso próprio desenvolvimento e nosso objetivo inicial desse projeto é apenas colher as informações. Ninguém está indo aqui para colocar para o pequeno agricultor familiar como ele deve trabalhar e de que forma ele deve fazer. Não é este o momento agora, tá? Nós estamos indo colher informações. Nosso projeto, ele tem aqui, na verdade, 2 momentos. Regularização ambiental, em cima do que for colhido. Segundo momento, o trabalho em cima do que vocês trouxerem para nós e através das reuniões regionais, nós vamos tirar, então, quais as ações emergenciais para cada assentamento dentro daquilo que o assentado quer fazer e não em cima daquilo que nós achamos que seja fundamental. Sim, tá? Então, a perspectiva sempre dialógica, que é como a universidade trabalha. A gente colhe informação, a gente trabalha como podemos fazer,
para depois trazer. Então, nisso entra a nossa segunda etapa, perspectiva do desenvolvimento territorial agroecológico. Claro que as nossas questões estão voltadas para a agroecologia, tá? Mas nós não podemos, de forma alguma, obrigar alguém a trabalhar daquela maneira. Cabe a nós colocarmos novas situações, né? Às vezes a pessoa é ignorante por si, por não conhecer outra forma, ignorante no bom sentido, não conhecer outra forma. Então, respeitar a opinião também é importante, né? Saber ouvir, trazer e trabalhar, ok? Então é assim que a gente vai fazer ao longo desse tempo. E com certeza os técnicos que estão aqui hoje e que quiserem depois trabalhar com a universidade na implantação de novos métodos, novas tecnologias, novas moradias, melhorias na habitação, melhorias em todas as áreas, inclusive nos plantios e nos manejos, vai ser super bem-vindo. Tá? E a gente está lutando junto com a Conafer para pegar esses recursos e fazer a melhoria de todos, independente de qual é a política deles. Ok? Obrigada. Vamos dar continuidade. Precisa de microfone? É que tem que gravar, né? Tá. Inicialmente, antes de começar a minha fala, Se precisa de microfone, vai ter microfone. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de apresentar quem desenvolveu o trabalho comigo. Eu queria agradecer a Isabel, que se incorporou à equipe agora. Gostaria de apresentar também o professor Júlio, que participou também de todo o desenvolvimento. Gostaria também de agradecer e apresentar o Vinícius, que também participou de todo o desenvolvimento. Gostaria de agradecer e apresentar também o Matheus, que hoje já não está tão comigo, mas com a Isabel, né? Então todas essas pessoas trabalharam conosco durante esse processo. Queria agradecer também os professores que, direta ou indiretamente, contribuíram com a apresentação, dando sugestões, apresentando opiniões, discordando de algumas coisas que nos fizeram pensar e fazer com que isso aqui tivesse sendo possível apresentar para vocês. Então, eu gostaria também de ressaltar o material, né? Esse material aqui que foi desenvolvido tem tudo que eu vou estar falando aqui em maiores detalhes, ok? Só não está avisando que o almoço vai atrasar por volta de 12h15 para poder falar tudo. Eu queria fazer uma pergunta. O que é estratégia? O que a gente vai estar falando aqui é sobre desenvolvimento estratégico, pensamento estratégico, dentro de uma perspectiva em que seja possível verificar a utilização de políticas que melhorem o desenvolvimento dessas relações entre todas as partes interessadas, entre os jogadores, entre os players, entre as pessoas que querem melhorar sua produtividade, sua produção, sua qualidade e desenvolver isso para outra parte interessada, que são os clientes, os beneficiários, aqueles que vão usufruir disso, que vai atender a uma outra parte interessada, que é o Brasil, e por aí vai. E aí nós, como parte interessadas, estudando tudo isso, para também mandar para outras partes interessadas, que são outros pesquisadores de outras universidades, que vão dar prosseguimento nesses estudos que a gente vai fazer. Então, precisamos entender primeiro o que vem a ser estratégia. O que é estratégia? Não. Está perto. Eu vou passar um filmezinho, aí talvez fique mais fácil. Conceito de estratégia. Inglês. Em alemão. Estratégia.
Estratégia. Em espanhol. Estratégia. Isso vai cair na prova, é importante, inclusive. Aquele testinho no final, né, professor? Hã? Aquele testinho no final. Vai ter um teste. Agora, se não funciona, eu vou dar andamento. Dá para ouvir, professor. Não, mas tá dando para ouvir, ó. Tá dando para ouvir. Aqui do fundo tá dando Tá pra dando ouvir. para ouvir? Tá. Tá? É só botar e fazer silêncio. Peraí que o Gustavo vai te ajudar. Conceito de estratégia. Estratégia. Em francês, estratégia. Se eu estou notando, vou pedir isso depois. Em inglês, strategy. Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia. Meu coordenador, Pois não, meu o senhor. 05 está dormindo. O 05, Sim, senhor. tenha bondade. O 05, se o senhor deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Eu vou retomar um raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em francês. Alguém vai dormir? Eu queria aproveitar esse filme, que é do Tropa de Elite, né? E mostrar que isso é uma estratégia. Estratégia é nada mais, nada menos do que uma maneira... Hã? Estratégia é nada mais, nada menos que uma maneira de você chegar a um determinado objetivo. Né? Estratégia é uma forma para você chegar lá. Ou seja, eu quero emagrecer. Eu vou usar uma estratégia que pode ser alopática ou homeopática. Eu vou usar uma estratégia de operação, né? Fazer lá aquela intervenção cirúrgica, ou dieta, ou fazer esporte. Qual a estratégia que a gente vai utilizar é aquela utilizada para se chegar a um determinado lugar. E aqui, nesse nosso eixo, nós usamos uma estratégia usamos uma estratégia tanto de desenvolvimento presencial, que é através das entrevistas, como uma estratégia de desenvolvimento participativo, utilizando metodologias participativas, isso dentro dos assentamentos. Isso aqui é uma imagem que eu recebi hoje de um amigo meu, em que falou-se muito ontem em feiras, em distribuição de produtos através de determinadas situações, e eu recebi isso aí, supermercados cooperativos. São pessoas que levam produtos e outros produtos também são oferecidos e distribuídos. Geralmente eles são sem agrotóxicos, sem aqueles negócios todos que se falou ontem. Eu tive em janeiro nos Açores, em Portugal, e lá todas, aquela região, principalmente na Ilha de Terceira, é baseada em cooperativa. E eu vi um negócio lá bastante interessante, que era beneficiamento de leite, e ele tinha um restaurante e tinha um supermercadinho, bem transadinho, que também vendia produtos da região. Mas tudo era baseado em cooperativa. Lá, na Ilha de Terceira especificamente, é incentivado o cooperativismo, o governo banca. E vai reduzindo esse bancar de acordo com a pessoa, como a unidade industrial, agrícola, etc., vai melhorando o seu desenvolvimento. Então, eu trouxe só porque eu recebi hoje, eu achei curioso isso. Bom, o que a gente vai conversar aqui é basicamente que a gente vai desenvolver
esse diagnóstico. Então a gente vai falar do manual operacional, isso aí eu vou me restringir a dizer que vocês podem dar uma olhada, que lá tudo que vai estar sendo dito aqui está pormenorizado. A gente vai falar também do caderno de crédito e financiamento, e esse caderno vai ser produzido para ser entregue para os entrevistados na hora que estiver sendo feita a entrevista, para eles tomem conhecimento do que eles podem, uma vez sendo regularizados, ter disponíveis. E falar da capacitação, que é não só essa, como uma próxima que haverá, no sentido de passar para todos vocês melhores informações, inclusive simulações com relação às metodologias participativas que a gente vai estar utilizando, mais vocês vão estar utilizando nos assentamentos. Quando a gente fala desses procedimentos, o primeiro deles é entrevistas, esse eu gostaria de me deter um pouquinho, porque quando a gente fala dessa entrevista, né, a gente vai estar conversando sobre basicamente aqueles tópicos que a professora Égia já comentou ontem, que é relacionado a créditos e financiamentos anteriores e interesses futuros, né? Então, na verdade, no questionário, é uma pergunta simples: você já teve crédito? Sim, não? PT, saudações. Você quer ter crédito? Ele vai dizer sim e não, e se tiver, tem um elenco de possibilidades que ele vai estar marcando, no sentido de permitir que a gente entenda qual é o tipo de crédito e financiamento que ele quer. Isso é no primeiro momento. No segundo momento, mais lá na frente, que vai ser feito um treinamento provavelmente em agosto, vocês também estarão recebendo informações de todas as possibilidades de crédito e financiamento possíveis, né, que podem estar sendo oferecidos. E também, no questionário, tem um item lá que pergunta assim para o assentado: você gostaria de ter informações relacionadas a crédito e financiamento? Se ele diz sim, basta um dizendo que sim. Vai ter uma palestra também no assentamento, no sentido de prestar informações para todos eles e captar informações também, que eles vão preencher questionário, que nos permita identificar qual é a demanda, né, para poder informar o INPE. Esse treinamento, que eu vou falar mais um pouco daqui a pouquinho, vai ter a ajuda do pessoal da Conafer, e também os treinamentos vão ser dados nos assentamentos também com a ajuda da Conafer. Situação da produção, comercialização e distribuição. Nesse questionário, a gente está pedindo que se preencha o problema relacionado, pelo no mínimo 2 problemas relacionados com comercialização, produção, comercialização e distribuição. Pergunta simples: qual é o problema? A gente não vai entrar no mérito de definições clássicas. Problema é a diferença entre estado atual e estado desejado. A partir do momento que a gente tem o estado desejado, a gente tendo a situação atual, a gente pode identificar que existe uma irregularidade, e essa irregularidade tem que ser consertada. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com a informação que ele passar. Porque, baseado na informação que ele passar, isso a gente recebendo aqui, nós vamos classificar e poder trabalhar essa informação, desdobrando-a com o maior sentido, para depois voltar a vocês e verificar se aquilo foi entendido da maneira correta. Então, o que a gente precisa, quando a gente está falando de entrevista, é levar em consideração que todas as perguntas, sejam as perguntas existentes do meu eixo ou não, são obrigatórias. Estando marcadas lá com asterisco como obrigatório ou não, independente disso, elas são obrigatórias. São obrigatórias por 3 aspectos. Primeiro aspecto: atender o carro. É indiscutível, então tem que estar preenchido. Segundo aspecto: eles vão permitir que nós, da universidade, junto com vocês, possamos discutir as necessidades que os assentados têm. 3, precisamos, conforme o eixo de pesquisas, publicar para apresentar o trabalho que nós estamos fazendo e disseminar isso para outros estados, outras instituições, outros pesquisadores, outras pessoas, no sentido de dar prosseguimento a esse trabalho e se Deus quiser, não morrer. Então, é preciso que na entrevista a gente entenda isso. Um outro aspecto que vale a pena destacar também com relação a essa entrevista é que pedir, caso não tenha ficado claro, que demonstre. Né? Ontem, se eu não me engano, não sei quem comentou, vai lá, foi o César. Vai lá e fotografa, vai lá e pergunta, vai lá e pede para ver. Na entrevista, muitas vezes, a gente fica meio desconfiado se aquilo é verdade ou não. Então, pede para ver. Né? Porque o óbvio é uma autoevidência para a pessoa. Você vai dizer: não, isso é óbvio, não, então me mostra. Então, exemplifica. Ou seja,
A entrevista tem que ser conduzida de uma maneira que a gente possa efetivamente sair de lá convencidos de que entendeu e que aquilo está registrado de maneira correta. No material que eu passei para vocês, volta e meia eu leio, porque é legal para recordar algumas coisinhas. Então tem lá todas as informações relacionadas a planejamento, relacionadas à condução, relacionadas a partes posteriores, né, da realização da entrevista. Tem também a questão de interesse em participar do planejamento do assentamento. A gente também pretende levar naquele outro treinamento que eu estou falando para vocês, que eu já vou apresentar aqui mais lá na frente, a relação dessas pessoas que gostariam de participar. Para a gente, nesse treinamento, poder organizar esses encontros que serão desenvolvidos nos assentamentos através de uma abordagem participativa. E também questões relacionadas a associativismo, ou cooperativismo, ou comunhão, no sentido de comum união. Como é que os esforços coletivos podem beneficiar a um e a todos. É nesse sentido. As sessões de trabalho e o trabalho coordenado de grupo, numa etapa posterior ainda nessa apresentação, eu vou explicar melhorzinho, não vou me deter a detalhes agora, está isso explicado no material, mas mais na frente eu volto a explicar. Eu só queria, antes da explicação, fazer um exemplo disso. Para fazer esse exemplo, eu preciso de uma pessoa aqui. Quem gostaria de vir aqui? Você, vem. Você riu, se candidatou. Por favor. Jaqueline no palco, uma salva de palmas para ela. Todo mundo com papel e lápis. A Jaqueline vai descrever para vocês uma coisa. A Jaqueline vai descrever para vocês uma coisa, é um desenho que vocês vão escrever. Só que tem o seguinte, ela vai ler isso no máximo em 3 minutos, 5, estourando mais 3 minutos, e ela leu isso e vocês vão registrar. Tá bom? Ok? Ninguém pode fazer pergunta. Simplesmente ela descreve e vocês registram. Empilhamento de materiais de diversos formatos. Você pediu para mim. Dois iguais. Desenha, Eloy. Descreve. Iguais a... Um parece uma saia. Dois... Se juntar 3 aqui, forma a bandeira do Brasil. Ai, acho que tá bom, gente. Não? Há mais alguma dúvida? Pronto. Essa foi a descrição dela. Vocês fizeram isso aqui? Ó. Alguém desenhou isso aqui? Não? Não, ninguém desenhou isso aqui? Pô, com a descrição dela, ninguém desenhou isso? Então faz o seguinte agora, vem aqui pra frente. Como é que ficou o seu? Meu quase bateu.
Agora, tem o tempo que Luciano. quiser. É claro que eu vou interromper. Mas eu não. Como é que foi que você pensou então? Fica muito longo. Mas ela vai descrever e vocês podem perguntar o que quiser. Só não pode fazer gesto, mas vocês podem perguntar o que quiser e ela descreve isso para vocês. É um empilhamento de novo. Tem 4 formas diferentes. Dúvidas? Quais as formas? Retângulo, quadrado. Primeiro retângulo. O primeiro é o retângulo. Depois. Depois é. Pode perguntar. O retângulo lá embaixo ou lá em cima? Tá em cima. Pra mim, não, pra ele. De cima para baixo. Quantas imagens tem? Tem 5 imagens. Qual é a segunda? Qual é a segunda? É um. Mas vamos complementar agora. Losango. Fala mais um aí. O segundo é o losango. Não, mas é o losango que tá embaixo. Tá mais pro lado direito. Vira pra cá pra nós ver. Não pode. O losango não tem cores. Tem cores. Não, não tem cores. A base é um losango. Na frente lá, os daqueles CDF. Embaixo é um quadrado. Tá. Um se apoiando no outro. É um quadrado. É um retângulo em pé. No centro? Não, pro lado direito. É uma forma abstrata ou geométrica? Abstrato. Então, é tudo. Vira pra cá. Não. Você quis complicar, né? Não. Você quer saber o. Depois o retângulo é um quadrado. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Um losango, um retângulo, um quadrado. Ok, palmas para ela. Valeu. Vou te ajudar demais. Qual foi mais perto que vocês escreveram? Esse aqui ou o anterior? Meu. Hã? Qual a diferença desse aqui pro anterior? O que aconteceu aqui em cima, diferente desse pro anterior? Hã? Tudo. Você nossa, tudo. Você fez. Fala o que você fez. Existem dois tipos de comunicação, uma comunicação estrela e uma comunicação circular. A comunicação estrela é centralizada em uma pessoa. Alguém fala, volta para cá, alguém fala, volta para cá, alguém fala, volta para cá. A comunicação circular, ela transita por todas as pessoas. A primeira foi uma comunicação estrela, do tipo monológica, do tipo autoritária. A segunda, uma comunicação circular, ela foi dialógica. Portanto, a possibilidade de chegarmos a resultados mais concretos é maior com a comunicação circular. É claro que a comunicação circular leva mais tempo, mas uma coisa é certa, a comunicação circular, ela é mais propícia à perpetuação. Então, quando a gente envolve em uma comunicação circular as pessoas interessadas no processo, ela fica mais consistente. É claro que o processo, muitas vezes, não é só mais lento por causa do ir e vir do processo conversacional. É claro que vai haver discordância, é claro que vão haver algumas restrições, mas toda mudança, ou em toda mudança, já dizia aí o filósofos, que a única coisa que existe e que é perpétua é a mudança. E na mudança existem restrições. E que bom que existem. Que bom que existem pessoas que discordam da gente.
porque essas discordâncias são extremamente positivas no sentido da gente ir lá e rever o que a gente fez. Que bom que tem gente que reclama da gente, porque o dia que alguém não reclamar e alguém não discordar é porque não gosta mais da gente, está andando para a gente. Então todas essas coisas são extremamente boas, extremamente positivas. A gente muitas vezes, se não tiver com a cabeça aberta, vai dizer, está me enchendo o saco. Mas que bom que enche o saco, porque encher o saco, para quem está disposto a ter um cheio, permite que todas as coisas sejam revistas e a possibilidade de menor erro aconteça. Então, uma das coisas é a entrevista, a outra vai ser o processo participativo feito de forma dialógica com os assentados e capitaneados ou monitorados ou em momentos facilitados e outros momentos como moderadores envolvidos por vocês. Os papéis de trabalho, na verdade, foram papéis efetivamente que nós desenvolvemos, que eram papéis relacionados a questões, e essas questões foram reproduzidas para o Rapatra. Então tem lá diagnóstico simplificado, isso foi colocado no Rapatra. Tem lá cadernos de financiamento, isso vai ser publicado e vai sair um bookzinho entregue para vocês, para ser entregue aos assentados, para que eles tenham o primeiro contato com as possibilidades de crédito e financiamento que eles vão ter lá. E demanda de crédito e financiamento, né, vai ser um formulário que vai ser preenchido depois da palestra, que vai ser desenvolvida dentro do assentamento pelo pessoal da Conafer, em que eles vão estar dizendo efetivamente os tipos de crédito e financiamento que querem. No primeiro questionário, dá lá para a gente uma imagem do que ele quer. Por exemplo, está lá, financiamento para mulher no campo, eu quero para obra, eu quero para máquina, eu quero para... Ou seja, são única e exclusivamente aspectos que a gente vai ter condição até de poder posicionar dentro das possibilidades. Mas o que a gente quer é ter um entendimento do nível de interesse que as pessoas têm, considerando esse nível de interesse para a nossa análise com os problemas que eles vão estar lá dizendo, né? Fica um negócio bem incongruente que alguém cite um problema e que não tenha nada em termos de financiamento possível para tentar resolver aquele problema. Aí, obrigado. Então aí vem alguns detalhes das políticas públicas de crédito e financiamento, são basicamente esses quatro são desdobrados também, isso está no manual de vocês, e lá no futuro, né, quando a gente tiver, provavelmente em agosto, isso também vai estar sendo abordado em dois momentos. Um primeiro momento, nós treinando junto com vocês a parte de metodologia participativa, e num outro momento o pessoal da Conafer nos ajudando, apresentando para vocês também isso, discutindo esse tipo de coisa e até simulando determinadas situações para, junto com os problemas identificados e soluções projetadas, poder orientar-nos quanto à melhor forma de utilização desse financiamento. Então, a grande questão é, feito o levantamento de dados, feito a entrevista, e daí? O que vai acontecer com esse troço? Foi feito o levantamento, o trabalho do cão, todo mundo foi lá, levantou, e agora? E agora é isso aí. Feitas as entrevistas, esse material que vai estar em determinado lugar numa base de dados, a gente retira e compila. Então, no nosso caso, o que a gente vai estar preocupado? Quais são os problemas que tem aqui? Vamos pegar por assentamento todos esses problemas e vamos identificar esses problemas e relacioná-los, construí-los em uma matriz que nos permita identificar, né, uma relação entre eles. Algumas pessoas usam algumas técnicas chamadas Ishikawa, outros usam métodos. O que a gente quer saber é o seguinte: esse aqui é o problema, esse problema, ele, dentro do que foi dito, tem alguma causa, essa causa corresponde a esse problema, e a gente vai plotar isso num gráfico que vai levar para vocês. Vai preparar o material. Que material é esse? Essa matriz de problemas, causas que existam. Preparar o material flipchart, aquela fita gomada, caneta, pessoas que querem participar, prepara todo esse material e dá o treinamento e metodologias aplicadas ao campo. Então a gente vai definir ainda o local, 2 ou 3, a gente ainda vai ter que pensar nisso,
E vamos até vocês para treiná-los na aplicação de metodologias participativas aplicadas no campo. Levamos esse material e nesse treinamento a gente simula a construção e a realização desse evento sendo feito no assentamento, em todos os seus aspectos. No manual, vocês vão poder, e fica como leitura prévia, vocês entenderem o que efetivamente vai ser feito aí nesse momento. Depois disso, vocês desenvolvem sessões de trabalho e trabalho coordenado de grupo. O que é isso? São sessões para identificar problemas, sessão para identificar causas, sessão para identificar soluções, sessão para relacionar os projetos. Feito isso, todo esse material que vai sendo feito gradativamente está sendo construído pelo pessoal da Gênesis, telas em que isso vai estar sendo registrado. E à medida que isso for sendo registrado, a gente vai vendo daqui. E dando toques em vocês ou em vocês solicitando ajuda a gente com relação à possibilidade de fazer isso de maneira mais efetiva. Acabou, está lá a transmissão de dados, acabou isso, sai um relatório parcial. Nós vamos ter o quê? Nós temos lá, numa primeira tela, a informação do assentamento, nós temos depois quais são os problemas, para cada problema a sua causa, para cada causa a sua solução, para cada... Entenderam onde é que eu queria chegar? Por que vocês bateram palmas? É isso que tem que chegar lá. E é com esses aplausos que vocês têm que ser recebidos sempre. Eu é que aplaudo você.